A gravidez é um momento único na vida da mulher. Entretanto, é uma fase que requer muito cuidado, sendo fundamental a realização do pré-natal. A gravidez é um evento importante, responsável pela formação de um novo indivíduo. Esse período, que dura em média 40 semanas, é o resultado do processo de fecundação em que o gameta masculino, espermatozoide, funde-se ao gameta feminino, ovócito, formando o zigoto, que se desenvolve geralmente no útero da mãe. Sintomas da gravidez. A gravidez é um momento de muitas mudanças na vida da mulher. As mudanças, no entanto, vão muito além das alterações físicas no organismo, afetando também o psicológico da futura mãe. Já no início da gestação, algumas mudanças podem ser notadas e permitem que a mulher suspeite de uma gravidez. Vale destacar, no entanto, que os sintomas da gravidez não são iguais para todas as mulheres, sendo muitas vezes o único imperceptível para algumas. Agora, irei falar um pouco sobre os sintomas da gravidez. Aumento da sensibilidade na região dos mamilos, atraso da menstruação, aumento da fome, aumento da frequência urinária, aumento da região do abdômen, aumento do sono, aumento do volume dos seios, enjoos e vômitos, mudança de apetite, sensação de cansaço aumentada e tontura. Classificação da gravidez. Existem diferentes formas de classificar uma gravidez. Entre os critérios mais utilizados estão o risco de complicações para a mãe e para o bebê, o local de implantação do embrião e o número de embriões que se fixaram no útero. Riscos para a mãe e ou para o bebê. Gravidez de risco habitual. Nesse caso, não há grandes riscos de complicações na gestação. Gravidez de alto risco. Como o nome sugere, nesse tipo de gestação, o bebê ou a mãe apresentam um maior risco de vida quando comparado ao restante da população. O pré-natal, nesse caso, exerce um papel fundamental para que a gravidez não tome rumos desfavoráveis. A pressão alta e a diabetes, por exemplo, podem ser responsáveis por uma gravidez. O local de implantação do embrião. Gravidez tópica. O embrião desenvolve-se na cavidade do útero. Gravidez ectópica. O embrião desenvolve-se em estrutura fora do útero. Um tipo relativamente comum de gravidez ectópica é aquela em que o bebê desenvolve-se na tuba uterina. Número de embriões. Gravidez única. Apenas um embrião está em desenvolvimento. Gravidez gemelar. Mais de um embrião está em desenvolvimento, ou seja, a mulher está grávida de mais de um bebê. Semana da gravidez. O tempo de gestação é geralmente contado em semanas, e para fazer esse cálculo é necessário saber a data da última menstruação. A cada 7 dias da data da última menstruação tem-se uma semana. Uma gestação dura em média 40 semanas. É importante frisar que essa contagem não é precisa e pode não demonstrar fielmente a idade gestacional. Por essa razão, o médico realiza os cálculos, mas também observa as características do bebê em desenvolvimento pela ultrassonografia, para que a idade estimada seja a mais próxima possível da realidade. Gravidez, semana a semana. Durante toda a gravidez, o corpo do bebê prepara-se para sobreviver fora do corpo da mãe. Sendo assim, diversas mudanças acontecem para permitir a sua sobrevivência, garantindo que, ao final do processo, o bebê seja capaz, por exemplo, de respirar e conseguir se alimentar sozinho. A seguir, vamos falar um pouco a respeito de alguns acontecimentos marcantes que ocorrem nas diferentes semanas da gestação. Vale salientar que cada gestação é única, mas prepara-se que o evento de desenvolvimento ocorra mais ou menos nas semanas abaixo descritas. Quarta semana. Nessa etapa, o coração do bebê começa a bater e é possível observar o local onde os braços e pernas se desenvolverão. O tamanho do bebê nessa fase da gestação é aproximadamente o tamanho de um grãozinho de arroz. Oitava semana. Nessa etapa, o bebê já apresenta o tamanho aproximado de uma ervilha e seus dedos e orelhas e órgãos internos estão formados. Nona semana, a 12ª semana. Nessa etapa, o cérebro já inicia seu funcionamento, sendo o bebê capaz de realizar algumas atividades, tais como mexer os membros. 14ª semana. O bebê nessa fase é capaz de mexer suas mãos e os movimentos respiratórios já estão possíveis. 15ª semana, a 16ª semana. Nessa etapa, a mãe começa a sentir o movimento do bebê.
A pele do bebê, até então transparente, começa a engrossar. 17ª semana a 18ª semana. Nessa etapa, o bebê já é capaz de sugar, deglutir e piscar. A mãe nessa etapa é capaz de perceber os soluços do filho, atividade considerada normal. 20ª semana a 24ª semana. Nessa etapa, os alimentos ficam ainda mais intensos e a mãe é capaz de perceber com facilidade a movimentação do bebê. 27ª a 30ª semana. Nessa semana, o bebê já está bem formado e já é capaz de escutar e identificações e perceber a luz.